Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item Ressurreição e Reencarnação, vamos estudar os parágrafos 12 e 13. Nesse estudo que se inicia, iremos mergulhar em uma das mensagens mais intrigantes e repletas de esperança do livro de Isaías, o versículo 26-19. Nele, encontramos uma promessa poderosa e aparentemente enigmática. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Nessa análise, buscaremos desvendar as múltiplas camadas de significado contido nessas palavras. Discutiremos como a interpretação literal, que aponta para uma ressurreição, vida nova, renascimento, difere da perspectiva que a vê como uma metáfora para a vida espiritual ou a regeneração moral. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Então veja que nesse trecho a doutrina espírita, ela vai interpretar o viverão de novo e o ressuscitarão, mas não como o retorno do mesmo corpo físico à vida, ou seja, a pessoa ela não vai renascer com o mesmo corpo, não é isso, né? Esse aí que seria o conceito de ressurreição, no sentido tradicional, mas sim como o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em um novo corpo. Isso é o que chamamos de reencarnação. Se o texto quisesse dizer que as pessoas simplesmente continuavam vivas no plano espiritual sem um novo corpo, a expressão viverão de novo não faria nenhum sentido. Diria, ainda vivem, né? Então a ideia é que esses espíritos que já tiveram uma experiência na Terra e morreram, eles terão uma nova oportunidade de viver de novo, através de uma nova reencarnação. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Então, o que ele está querendo dizer com essas expressões, né? Por exemplo, sono. Aqui o sono ele pode ser interpretado como o período de repouso ou aquele período de transição que os espíritos ficam entre uma encarnação e outra no plano espiritual. É como se os espíritos estivessem aguardando um novo despertar para a vida na matéria. Quando ele fala habitais no pó, isso é uma metáfora que se refere à condição do ser humano na Terra, sendo transitório e ligado à matéria, ou até mesmo aos corpos que já se decompuseram no pó da terra. O convite para entoar louvores a Deus está sugerindo aqui no texto que essa nova oportunidade de vida é uma bênção, é a parte de um plano de vida de progresso. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Bom, vamos interpretar, tem muita metáfora aí, né? Então, quando ele fala o orvalho de luz, aqui está simbolizando o quê? A influência divina, o conhecimento, a iluminação espiritual e as novas energias que os espíritos recebem para as suas novas jornadas. É a oportunidade de aprendizado e aprimoramento que a reencarnação oferece. A frase arruinareis a terra e o reino dos gigantes pode ser entendida de várias maneiras na interpretação espírita. Pode significar que o progresso moral e intelectual alcançado através das sucessivas reencarnações, a humanidade irá transformar a Terra, superando as imperfeições e vícios. Os gigantes que representam o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo,
é a ideia de que a Terra, de um mundo de provas e expiações, caminhará para se tornar um mundo de regeneração, onde a lei do amor e da caridade irão prevalecer. É um processo de evolução contínua do planeta e da humanidade. Em essência, né, a doutrina espírita vê esse Isaías 26:19 como uma profecia da reencarnação, um princípio fundamental que permite ao espírito progredir indefinidamente, corrigindo seus erros do passado e adquirindo novas virtudes, até alcançar a perfeição. Bom, nesse parágrafo 13, a gente vai ouvir a opinião de Kardec, que nada mais é do que um reforço do que a gente já estudou no parágrafo 12. E ele continua assim, ó: é também muito explícita esta passagem de Isaías: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. E aí Kardec fala, ó, se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teriam dito: ainda vivem, e não viverão de novo. Ou seja, vamos entender isso aí. A doutrina espírita, ela é baseada nos ensinamentos dos espíritos superiores, o qual estabelece um princípio fundamental, que é a imortalidade da alma. Isso significa que quando o corpo físico morre, a alma não morre junto. Ela se liberta do corpo carnal e continua sua existência no plano espiritual, na qual é a sua verdadeira morada. Para o espírito, a morte do corpo é apenas uma passagem, uma mudança de estado, mas não uma interrupção da vida, da consciência ou da individualidade. Então veja, o que esse texto está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, se o profeta estivesse falando da continuidade da vida espiritual, ou seja, se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, após o desencarne, o espírito continua vivo numa colônia espiritual, no céu, seja lá onde for, e ele vai continuar lá para sempre, a linguagem não seria essa, de que eles viverão de novo, entende? Aquele do nosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Então veja, como é que deveria ser essa linguagem? Ele deveria dizer: aqueles a quem a morte foi dada ainda vivem em espírito. O cara está lá, ó, no plano espiritual, de lá ele não sai. Seus espíritos continuam vivos e conscientes. Embora o corpo pereça, a alma permanece viva. Então veja, quando ele coloca aqui que viverão de novo, essa expressão "viverão de novo" carrega um sentido diferente. Ela implica um retorno à vida, uma reexperiência da vida. Para a doutrina espírita, essa nova vida não se refere à continuidade da existência no mundo espiritual, onde a vida da alma nunca foi interrompida, mas sim ao retorno à vida corpórea na Terra. Então, para a doutrina espírita, o espírito após a morte vive no plano espiritual e de lá ele viverá de novo, ao se unir ao novo corpo físico para uma nova encarnação na Terra ou em outros mundos. É um recomeço, uma nova oportunidade de aprendizagem e evolução, e não apenas a continuação da vida espiritual já existente. Por isso, a frase de Isaías é vista como uma evidência da reencarnação. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. Então veja que essa é uma argumentação importante dentro da doutrina espírita. Se viverão de novo significasse simplesmente que a alma não morre, isso criaria uma inconsistência. A doutrina espírita ensina que o espírito, a alma, é imortal e sua vida continua ininterruptamente após a morte do corpo.
Ele não morre no sentido de deixar de existir ou de ter sua consciência suspensa. Portanto, dizer que ele viverá de novo no plano espiritual seria redundante e até um contrassenso, já que ele nunca parou de viver espiritualmente. A única forma de viver de novo seria através de um novo nascimento físico, ou seja, através de uma nova roupagem, de um novo corpo, através da reencarnação. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Então aqui o parágrafo ele aborda uma possível interpretação alternativa, a que viverão de novo se refere a uma regeneração moral ou salvação de todos, independentemente de suas ações. Então a doutrina espírita, ela vai explicar que a reencarnação, ela é um processo de aprendizado, é um processo de aprimoramento. Ela não nega a existência de consequências para mais ações, o que seriam as penas, mas não eternas, e sim temporárias e educativas. Então, quando a gente olha esse texto e olha ali, regeneração moral, o que seria essa tal de regeneração moral? Aqui ele significa o aprimoramento do ser, a transformação de suas imperfeições, dos seus vícios, do egoísmo, do orgulho, em qualidades morais como amor, caridade, humildade. É um processo contínuo de aprendizado e de evolução do espírito. Mas aí resta a pergunta: como a interpretação de viverão de novo, como mera regeneração moral, negaria as penas eternas? Então veja, se a frase viverão de novo fosse interpretada simplesmente como uma regeneração moral automática para todos os que morrem, sem a necessidade de reencarnações sucessivas para aprendizado e reparação, isso entraria em conflito com a ideia de penas eternas que alguns dogmas de algumas doutrinas religiosas pregam. Ou seja, essas crenças, a alma de quem cometeu pecados graves é condenado a sofrer eternamente após a morte, sem nenhuma chance de redenção ou melhora. A justiça divina seria vista como um castigo sem fim. Já a doutrina espírita, né, ele não concebe penas eternas. Para a doutrina, Deus é infinitamente bom e justo. Um castigo eterno seria contrário à sua bondade e à sua lógica. A justiça divina, para o Espiritismo, é sempre pedagógica, é vista como uma correção e favorecendo sempre o progresso do espírito, nunca buscando a punição sem propósito ou fim. E na última parte, ele fala: pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Então, aqui está a cerne da argumentação do parágrafo. Se viverão de novo significasse uma regeneração moral imediata e universal para todos que morrem sem a necessidade da reencarnação, isso iria implicar, uma vez morto, todos os espíritos seriam automaticamente elevados a um estado de pureza moral, independente do que eles fizeram em vida. Isso, por sua vez, anularia a necessidade de um processo de expiação e provas, que são consequência das ações imperfeitas dos espíritos. Se todos revivessem moralmente perfeitos, as penas ou as consequências dos erros, que para o espiritismo são temporárias e educativas, não existiriam ou seriam simplesmente irrelevantes. A doutrina espírita, contudo, entende que a regeneração moral
é um processo gradual que exige esforço e aprendizado ao longo de múltiplas existências, de várias reencarnações. Se o viver de novo fosse uma regeneração instantânea para todos os mortos, não haveria razão para sofrimento ou para necessidade de novas reencarnações e aprimoramento. Em suma, esse parágrafo 13 ele vai defender que a interpretação mais coerente de Isaías 26:19, à luz da doutrina espírita, é a da reencarnação. A expressão viverão de novo é vista como uma clara indicação de um retorno à vida corporal, permitindo que os espíritos continuem sua jornada evolutiva na Terra.